nos dá água pura. Les rochers qui ne nous abandonnent jamais. A rocha que nunca nos abandonou. Tu es pour nous l'ombre dans les temps chauds. Tu es pour nous l'ombre dans les temps chauds. Tu és para nós o abrigo no tempo frio. Tu es pour nous l'ombre dans les temps pluvieux de la pluie. Tu és para nós abrigo no tempo de chuva. Tu es pour nous une force. Tu és para nós uma força. Tu es pour nous une vie. Tu és para nós uma vida. Tu es la source de notre vie. Tu és a fonte da nossa vida. La source de toutes les choses. A fonte de todas as coisas. Vou ler uma passagem de Esther. Plutôt, olhei a Esther, malamo, oui, até Esther. Acho que essa aqui é uma passagem bela, falei todo tangalelo. Porque tínhamos que ler muitas passagens. Que le Seigneur soit avec nous. Que o Senhor esteja conosco. Nous allons aller rapidement. Nós vamos ler rapidamente. Pour la gloire du Seigneur. Para a glória do Senhor. Que Dieu soit béni. Que Deus seja bendito. Gloire à Dieu. Esther chapitre 2, verset 7. Esther capítulo 2, versículo 5. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. La jeune fille était belle de taille et belle de figure. À la mort de son père et de sa mère, Mardoché l'avait adoptée. Verset 7, il y a chapitre 2. Leitura da palavra do Senhor, livro de Esther, capítulo número 2, versículo 7. Eu leio no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Criara ele Hadassá, isto é, Esther, filha de seu tio, pois não tinha ela nem pai nem mãe. E era donzela, esbelta e formosa. E morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu tomara por filha. Verset 10. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardoché lui avait défendu d'en parler. 10. Esther, porém, não tinha declarado o seu povo nem sua parentela, pois Mardoqueu lhe tinha ordenado que não o declarasse. Genèse chapitre 4. Gênesis capítulo 4, verset 6. versículo 6. 5 à 6. 5 a 6. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu les relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. 6-8. De 6 a 8. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te rasta? E por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se procederes bem, e se não procederes bem, perdão, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. 8. Falou Caim com seu irmão Abel, e estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. Pendant la semaine, nous avons parlé d'un thème très important sur les attitudes et les comportements. Durante a semana nós falamos um tema muito importante que é sobre as atitudes e os comportamentos. Et nous avons dit ceci. E nós dissemos assim: dans la vie, na vida, il y a des attitudes existem atitudes qu'il faut éviter dans la vie. Que devemos evitar na vida. Parce que cela peut se transformer à des comportements négatifs et antibibliques. Porque aquilo pode tornar-se comportamentos negativos e antibíblicos. Si tu ne te conformes pas à l'exigence de la parole de Dieu, alors les mauvaises attitudes vont corrompre ta bonne conscience. Se não te conformares com a palavra de Deus, então as más atitudes vão corromper o teu bem. Estás bom? Não. Vou te ganhar assim. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Alors on a parlé de beaucoup de choses. Então falamos de muitas coisas. La première des choses, O homem tem medo. la peur. O medo. La deuxième, O homem se esconde. l'homme se cache. O homem se esconde. Alléluia. Amém.
Alléluia. Amém. Et maintenant, nous sommes dans le troisième attitude. Nós estamos na terceira atitude. L'irritation. A irritação. Voilà. C'est de là que nous allons entrer dans des points très importants. Era ali Si que nós Dieu le vamos, permet, comme la paresse, comme l'hypocrisie, comme beaucoup d'autres choses. é que vamos entrar em alguns pontos muito importantes, Deus permitir, como aparência e hipocrisia. L'irritation. A irritação. Quelqu'un peut dire Amen? Alguém pode dizer amém? Deux frères décident de donner une offrande à l'Éternel. Dois irmãos decidiram dar oferta ao Senhor. Caïn et son frère Abel. Caim e seu irmão Abel. La Bible déclare, A Bíblia declara, ils sont allés donner l'offrande à Dieu. eles foram ofertar a Deus. Écoutez ce que la Bible dit. Escuta o que a Bíblia diz. Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Deus demonstrou olhar agradável sobre Abel e sua oferta, mas não demonstrou olhar agradável a Caim e a sua oferta. Quelqu'un peut dire Amen. Alguém pode dizer amém? Et la Bible dit E a Bíblia diz que Caïn fut irrité. que Caim ficou irritado. Ça veut dire son esprit s'est excité. Quer dizer que o seu espírito excitou-se. Ça veut dire la nervosité est entrée en lui. Quer dizer que o nervosismo entrou nele. Ça veut dire ceci. Quer dizer assim, Le sentiment de Caïn que o sentimento de Caim s'est révolté en lui-même, dans lui-même. revoltou-se em si mesmo, dentro de si próprio. Jusque-là, il n'y avait pas encore le mal. Até ali não existia o mal. Parce que le péché se trouvait à la porte. Porque o pecado achava-se à Et porta. Caïn n'avait pas encore commis un dégât. E Caim não tinha cometido ainda nenhum mal. Est-ce que quelqu'un peut m'écouter? Alguém me entende? Est-ce que quelqu'un peut m'écouter? Alguém me entende? Écoutez ce que je veux parler aujourd'hui. Escuta o que eu falo hoje. Je vous assure, dans 15-20 minutes, je termine. Eu vos garanto que em 15, 20 minutos terminamos. Qu'on regarde seulement la montre pour moi. Que olhem para o relógio por mim. Écoutez-moi, bien-aimé. Escuta bem, amado. Dieu revient vers Caïn. Deus volta a Caim Et il dit à Caïn, e diz a Caim: Caïn, écoutez, Caim, escute. je vais te dire une chose. Vou dizer-te uma coisa. Je te demande premièrement, Peço-te primeiramente. pourquoi es-tu irrité? Pergunto-te por que estás irritado. La question de Dieu A questão de Deus à Caïn. a Caim. Pourquoi Por quê? es-tu É que tu irrité? estás irritado. Il a donné à Caïn Deu a Caim une ouverture uma abertura pour exprimer son cœur. para exprimir o seu coração. Il dit encore à Caïn, Disse mais a Caim: écoutez-moi Caïn, escute, Caim. le péché est à ta porte, O pecado está à porta, mais je veux que toi tu le domines. mas eu quero que tu domines. Dieu traite le péché comme une personne et non pas comme un fait. Deus trata o pecado como uma pessoa, não como um feito. Alléluia. Amém. Il a dit, il se trouve Achas à ta porte, a tua porta, mais toi domine sur lui. mas tu deves dominar sobre ele. Quelqu'un peut dire Amen. Alguém diz amém? Alléluia. Amém. Qu'est-ce que Dieu reprochait dans Caïn? O que é que Deus repreendia em Caim? Il a refusé de regarder Caïn. Rejeitou olhar a Caim. Il a aussi refusé l'offrande de Caïn. Rejeitou também a oferta de Caim. Mais quand il vient à Caïn, Mas quando ele volta a Caim, Dieu ne parle pas encore d'offrande, Deus não fala mais da oferta. mais il parle de l'attitude de Agora Caïn. ele fala da atitude de Caim. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alguém me entende? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alguém me entende? Il parle d'attitude de Caïn. Ele fala da atitude de Caim. Parce que Caïn n'avait pas encore péché. Caim não tinha pecado Mais ainda. l'attitude qu'il avait A atitude que tinha. lui prédisposait au péché. O lhe colocava em predisposição para pecar. Le rendait faible. Lhe tornava fraco. Cette attitude allait le détruire. A atitude podia destruir. Mais Caïn ne savait pas Caim não sabia que l'attitude qu'il avait que a atitude que tinha allait amener la grande défaite de sa vie. poderia levar o grande defeito da sua vida. Écoutez, Escute, pendant qu'il est encore temps, enquanto há tempo, tu dois contrôler tes attitudes. tu deves controlar as tuas atitudes. Si tu vis sans contrôler tes attitudes, Se vives sem controlar as tuas atitudes, un jour tu franchiras la ligne de non-retour. dia vai ultrapassar a linha do não regresso. Okokota na nzela moko, Vais entrar num caminho. okokalisi kozonga te. Já não vais conseguir voltar.
Alléluia. L'irritation. A irritação. Je vais aller un peu dans la profondeur. Quero ir na profundidade. La Bible dit ceci. A Bíblia diz assim: Notre Dieu nosso Deus est là en colère, é lento na ira, mais riche à bonté. mas é rico Ça em veut dire bondade. ceci. Quer dizer, Dieu peut détruire un homme quand il le veut. que Deus pode destruir um homem quando Ele quer. Dieu peut détruire la terre quand il le veut. Deus pode destruir a terra quando Ele quiser. Mais pour ne pas être un Dieu méchant, Para não ser Deus irado, il s'est rempli de bonté. Ele preenche-se de bondade Afin que para que son irritation a sua irritação ait de preuves. tenha provas. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Alguém entendeu o que eu disse? Attention! Cuidado! Attention! Cuidado! N'irritez personne. Não irrite ninguém. Et ne vis pas dans l'irritation. E não viva na irritação. Tá bom agora? Tá bom? Vem aqui. Deus te aumenta mais coisas. Pega ela. Ok. Em nome de Jesus. Segura ainda. Agora lhe deixa. Deixa. Ninguém mais lhe toca. Sim. Que ninguém lhe toca. Há um trabalho que se faz nele. Que ninguém lhe toca. Bozo ali puta. Bota andar ali puta na semana aí. Só falta um. Aí precisa que não só falta um. Bozi pai. Boti que não. Naí magambo essa irmã nzoto. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor! La Bible déclare. Bíblia declara: Si tu es en colère, se estás irado, si tu te mets en colère, se estás com raiva, ne pêche pas. não pegue. Parce que la colère n'est pas un péché. Porque a raiva não é um pecado. L'irritation n'est pas un A péché. irritação não é um pecado. Mais c'est une porte Mas uma porta qui peut t'aider que pode te ajudar facilement facilmente à pécher. a pecar. Qui dit Amen? Quem diz Diz amém? amém. Quem diz amém? Je vais encore entrer un peu dans la profondeur. Vou entrar na profundidade. Parce que je n'ai pas encore parlé. Porque ainda não falei. Bien aimé, c'est drôle. Bem mais espantoso. Il y a des gens dans la vie Há pessoas na vida qui vivent selon les attitudes que vivem segundo as atitudes, et qui ne contrôlent pas les attitudes. que não controlam as atitudes. Bien aimé. Bem amado, Yoza moi célibal. és uma mulher casada. Osiliko tu mimbeto. Pona butubola la wapi. Fica chateada e queima a cama. Não é que vão dormir onde? Est-ce que vous mesurez les conséquences? Estás a medir as consequências. Yoza chauffeur. És motorista. Osiliko zu voiture otumbi. Fica chateado, queimas o carro. Polo be pusanini. Primeiro conduzires o quê? Tala na mutape mena yebisa yi. Olha para a pessoa que está Pendant falando que isso aí. contrôler l'irritation na yo. Controla a tua irritação. Tala ina elongi na ye. Olha para o rosto dele. Ningisa ye. Mexa. Tala oyo aza liboso na yo, oyo aza nsima na yo. Loba na bango, banda kocontrôler ba irritation na yo. Olha para a pessoa que está à tua frente, que tu atrás dele. Começa a controlar as tuas irritações. Ndeko moka mwasi lelo atikala na ba problème. Uma certa irmã ficou com problemas. Atombokeli mobali na ye po ayoki mobali azosola na mwasi mosusu. Ficou chateada com seu marido porque ouviu que o marido estava a conversar com outra mulher. Abi na kolakisa ye ke nga naza mabe koleka ye. Disse, vou lhe mostrar que eu sou pior do que ele. Azeli mobali aye na ndako. O marido voltou em casa. Akangeli mobali na ndako.
Agarrou o marido em casa. Abi lelo omona kinga na mabe. Isso hoje vais ver que eu sou Azui mau. petrole a misopeli na nzoto. Pegou petróleo, despejou-se no corpo. Ameche moto. Colocou-se fogo. Kaka po mobile amona kazana kanda yango mitumbi. O marido vê que está chateado e queimou-se. Mobile awele liko boma moto. O marido apagou fogo. Amemie na hospital. Levou no hospital. Lelo ndeko na tika na ba defo. Mas ela ficou com defeitos. Mobile akimai. O marido fugiu. Obe logo sala hebo. Sabe o que aconteceu? Irritation. A irritação. Soki kaya yebaki. Se Caim soubesse Makambo nzamba kolakela vina ye. Avant asilika alingaka ni sambala misatu. as coisas que Deus podia falar para a sua vida, antes dele ficar chateado, podia pensar 2 ou 3 vezes. Attention. Cuidado. Avant se laisser na irritation. Antes de deixar-se na irritação, Luka contrôler ba conséquences années. procure compreender as consequências quais serão. Amém. Bien-aimé, ato siliki na ndako bosa na kolia ata volala. Sinon kolota ozolia. Bem amado, mesmo que fique chateado em casa, não esqueça de comer antes de dormir, senão vai sonhar que está a comer. Amém. Siliki la mwasi me ko siliki la fufute. Fique chateado com a tua mulher, não fique chateado com fundos, Poko sufrir na butu yo moko. porque vai sofrer de noite. Est-ce que ça me donne ma toya koyoka? Tem alguém que tem ouvidos para ouvir? Na pekisio silikate. Não te proíbe ficar chateado. Mais soko siliki. Quando estás chateado, Mais irena no ba conséquences. mede as consequências. Avant continuer na kanda na yo. Antes de continuar com a tua ira. Eza na batamu su na vie. Há momentos na vida. Tinda kanda pour plus tard. Deixa a raiva para depois. Est-ce que ozoyoka ngai? Estás a me entender? Nalobeza na bomba muso tinda kanda pour. Disse há momentos que deve deixar a raiva para. Est-ce que yoki nga makambo nalobi? Ouviste o que eu disse? Yoka na peso conseil. Vou te dar um conselho. Soko siliki eli muto aza na voiture. Se ficar chateado com quem tem carro, Kopanza paraprise a voiture na ete. não É. estraga, Vidro de frente. não estraga o vidro do carro dele. Não parte. Obi pona nini? Sabes por quê? Tikanda sila okozala na prison. Tikanda na we sila okozala na cachot déjà. Até a tua raiva terminar, estarás preso. Alors eloko nini okoki kosala? O que é que podes fazer? Tinda kanda na plus tard. Deixa a tua raiva para depois. Banda koraisonner. Começa a pensar. Soki osali bacoopération oza nango. Se fizeres negócios que tens, Oso ozwi mbongo osomba vitre a voiture otie na ndako. já tens dinheiro para comprar um vidro do carro que tens em casa. Kende opanza vitre a voisin. Vai partir o vidro do vizinho. Mpo oyebi ke Porque sabes, naa na mbongo na koremplir place wana. tem dinheiro para substituir. Yo oza na zemi ozosilika. Estás com sabida, estás a ficar chateado. Me oya kobota mwana machombe neti je. Vais nascer um bebê cetinho, como se fosse brincadeira. Ata mobali asali nini na momo oza na zemi kosilika te. Mesmo que o marido faça tudo, enquanto estás concebida, não fiques chateado. Tika ye nano. Deixe-o. Bota nano. Soki oboti Quando nasceres, apres ozongeli bakanda otikaki. depois volta às raivas. Ya kobota mwana elongi ebimi neti gorille likolo ozalaki bakanda mingi ti elongi ya mwana ekangami na kati ya libongo. Vais nascer um bebê com cara de gorila, como tens muita raiva, o rosto vai colar na barriga. Como ntuna me mwana abimi elongi neti iliki boye ndenge nini me yo mutu bandaki bakanda. Vais perguntar como é que o meu filho tem o rosto do Hulk e tu é que começaste com as raivas. Bien aimé yoka. Bem mais escute. Nga nayebi ke na vie Eu sei que na vida, soki odefaki elamba mutu kobunda na balabala te. se pediste emprestado roupa de alguém, no caso uma camisola, não lute na rua. Mpo bainfraction ekoki kozala mibale. Podem ser 2 infrações: Oyo ya bitumba na oyo elamba mutu obebisi. da luta e da roupa que estragaste. Est-ce que mutu azocomprendre place nazokende? Alguém entende onde estou a ir?
Je vais entrer dans la profondeur. Quero entrar na profundidade. L'irritation aveugle l'âme. A irritação, Et ça empêche la conscience de pouvoir travailler ou fonctionner. a irritação cega a alma e impede a consciência a trabalhar com o devido funcionamento. Quand tu te laisses à l'irritation, Quando te deixas de irritação, ta vie perdra. a tua vida perderá. Un jour, Dia, une reine a perdu sa place. uma rainha perdeu seu lugar. C'était au temps d'Esther. Era um tempo de estar. Son roi lui a demandé, O seu rei pediu: fais la gloire pour moi. faça a glória para mim, Danse pour moi. dance para mim. Alors, est-ce que c'est un objet pour naïe? Ela perguntou se é um objeto. Il se prend pour qui? Ela tomava-se por quem? Or, c'était aussi sa dernière opportunité. Era a sua última oportunidade. L'irritation de son cœur. A irritação do seu coração Et l'ongolien na place à Barrois. tirou-a do lugar do reinado, Na monde à Barrois. no mundo dos reis. Parce qu'il y a Zala qui règne. Porque era a rainha. Fina Zala qui na monde à A vida dela Barrois. estava no mundo dos reis. C'est les jours É o dia où à Longwa qui na monde à Barrois. que saiu do mundo dos reis. Kolongwa nyonso yangwana. A saída dela foi aquela. Kobima nyonso yangwana. A saída dela foi aquela. Ce qu'on remarqué, Se constatares Yesu m'a crucifié na mihibi mibale. que crucificaram Jesus com dois ladrões, Va crucifié na mihibi mibale. crucificaram com dois ladrões, Bien aimé écoutez. eu escute, Bango nyonso mibale. os dois, Yesu sali bango lokote. Jesus não lhes fez nada. Mais moko Deles abando finga sans raison. começou a ofender Jesus sem razão. Ozo la kisani. O que estava a mostrar? Yondo za nzambe. Deus Deus, Nibikisa. salva. Ozo mimona nani. Já não se vai quem? Azo silikela mutu asali lokote. Ficou chateado com quem não fez nada. Oh, c'est cet homme-là qui pouvait changer sa vie. Ora, é aquele homem que podia mudar a vida dele. Le jour-là, Naquele dia, moko na bango a remarqué. deles constatou. Habite, Disse não, biso eza normal. é normal não. Mais il y a un problème. Ele não é C'est-à-dire normal. que na kanda contre batu nyonso. Podemos ter raiva contra Mais todos. contre muto, Contra este, tokoza na kanda na ete. não podemos ter. Amém. Attitude kaka zwaki. A tudo que teve, Et pour ça qu'il nzamba bikisa ye après. levou Deus a salvá-lo mais tarde. Alors je vais monter pour dire ceci. Vou subir para dizer assim: L'irritation c'est le premier langage. a irritação é a primeira linguagem. Mais ce langage n'est pas important. Essa linguagem não é importante. Si tu entres dans le second langage, Se entrar na segunda linguagem, dans la Bible il y a deux langages de Dieu. na Bíblia há duas linguagens de Le Deus. premier langage de A l'éternel, primeira linguagem de Deus c'est le langage de la loi. é a linguagem de C'est Deus. l'irritation de Dieu. Pardon? C'est le langage de la loi. É a linguagem da lei. C'est l'irritation de É a Dieu. irritação de C'est Deus. là où Dieu dit, É onde Deus diz: si tu fais ça, fez isso, moi aussi je fais ça. eu farei aquilo. Si tu tues, Se matares, moi aussi je te tue. te matarei. Si tu pêches, Se pecares, moi aussi je te détruis. eu te destruirei. Car le salaire de la mort, Porque o salário da morte c'est le péché. é o pecado. C'est le premier A langage. primeira linguagem. Mais Dieu ne s'est pas limité à l'irritation. Então a irritação. Dieu est monté dans le langage de la grâce. Deus foi na linguagem da graça. Vous comprenez nga tema comme nazoloba. Nós estamos a compreender o que estou a dizer. N'allez comprendre nga tema comme nazoloba. Diz que não compreender o que estou a dizer. Bien à m'écouter. Ela escuta. Même quand tu n'as encore rien fait, Mesmo quando não fizeste nada aí, Dieu dit ceci. Deus disse assim: Soko yibi. se roubares, Bako condamné yo. vão te condenar. Osali nzambeni. Fizeste a Deus o quê? Et l'autre côté, Nada. c'est le langage de l'irritation. É a linguagem de irritação. C'est très dangereux É perigosa. si tu n'as pas la maîtrise de soi. Se não tiveres o domínio daquilo, C'est très dangereux é perigoso. si tu n'as pas la maturité. Se não tiveres a maturidade. Et il y a eu deux langages. Há uma segunda linguagem. Le premier langage, Primeira linguagem c'est le langage de œil pour œil, dent pour dent. é a linguagem de olho por olho, dente por dente. Wakati mtu loboko fuma kata loboko. Tiras o braço de alguém cortando, Wakati talvez mtu loboko fuma kata a loboko. perna vai também dar um cortaste. Obomi mtu fuma bomayo. Matas alguém te mata. C'est le langage de la A loi. linguagem da lei. C'est le langage de l'irritation. A linguagem da irritação. Mais quand tu n'as encore rien Mas fait, enquanto não fizeste tu nada, as peur de la tu loi. tens medo da lei. Amém. Est-ce que quelqu'un veut aller là où je vais? Será que alguém já vai onde eu vou? Est-ce que quelqu'un peut aller là où je veux? Será que alguém pode ir onde eu vou? Écoutez-moi bien. Escute bem. Mais ne te termine pas là. Não termina aí. Quand tu es en colère, Quando estás chateado, attention. cuidado. C'est le moment où il te faut beaucoup plus de maturité. É o momento que estás a precisar de muita Quand maturidade. Dieu se met en colère, Quando Deus fica chateado, c'est le moment où Dieu regarde la croix. é o momento que Deus olha para a cruz. Amém. Mutayo kinga zali Alguém me entende? na bandeli.
Recomeço. Quand Dieu se met en colère, Quando Deus fica irritado, c'est le moment où Dieu regarde la croix. é o momento que ele olha para a cruz. Amém. Si ce n'est pas par la croix, Se não fosse pela cruz, Ndembo Mukile Kufakala, o mundo estaria destruído há muito tempo. Nenzamba Boma Biloko Nyoso Deus Kala. podia matar tudo há muito tempo. Parce que selon la loi, Segundo a lei, tous sont péchés todos pecaram et sont privés de la gloire de Dieu. e são privados da glória de Deus. Tous sans exception. Todos sem exceção. Tous sans exception. Todos sem exceção. Mais il y a un autre langage. Há uma outra linguagem. On a dit que le salaire du péché c'est la mort. E sei que o salário do pecado é morte. La Bible continue à dire, Ele continua a dizer. Romains 6, 23, Uma lição de que Deus. le don gratuit de l'éternel, O dom gratuito do eterno. c'est la vie éternelle. É a vida eterna. Le don gratuit de O Dieu, dom gratuito de Deus. c'est la vie éternelle. É a vida eterna. Par qui? Por quem? Par Jésus. Por Jesus. Et qui est Jésus? Quem é Jesus? C'est la grâce. É a graça. Aujourd'hui, je vais te dire, Hoje vou dizer. entre dans le langage de la grâce. Entre na linguagem da graça. Bato yo kangela kanda na motema. As pessoas ficam chateadas com elas do coração. Comment na loi pour na bango te lelo banda comment na grâce pour na vie na bango. Não vejo a lei para eles, mas começa a ver a graça para eles. Na mone yo kinga ite. Vi que não me entendeste. Na mone yo kinga ite. Vi que não me entendeste. Na zo bandela. Estou a recomeçar. Bato yo yina na motema na yo. As pessoas que odiaste no teu coração. Bato yo kataki ndai na kolobisa ele susu As te. pessoas que juraste, eu não vou falar com elas. Na lobi na olelo. Te digo hoje. Longola langage ya loi. Tira a linguagem da lei. Po ekobomisa pina yo. Porque vai matar a tua vida. Lelo. Hoje. Kotisa langage ya grâce na Vai motema acender na a yo. linguagem da graça no teu coração. Na lobi kotisa langage ya grâce na motema Acender a na yo. linguagem da graça no teu coração. Na bandeli kotisa langage ya grâce na motema na yo. Acender a linguagem da graça no teu coração. nazongi yango kotisa langage ya grâce na motema na yo. Acender a linguagem da graça no teu coração. Na bandeli yango zongisa langage ya grâce na motema na yo. Devolva a linguagem da graça no teu coração. Motema na yo fungwama. O teu coração se abre. ekobendela yo makambo ya malamu. Vai te chamar coisas boas. Amém. moto azoyokanga azali. Alguém me entende? Quand Dieu a utilisé le second langage, Quando Deus utilizou a segunda linguagem, bato bakoma ozonga epa nzambe. as pessoas começaram a voltar a Deus. Parce qu'en Christ Porque em Cristo tozozonga nde na maboko ya nzambe. voltamos às mãos de Deus. yebisa monenga na yo. Diz a teu irmão, longola langage ya loi na motema na yo. tira a linguagem de lei no teu coração. simba ye na loboko ndengisa ye. Mexa-o. yebisa ye bato nini oyo oyina na motema na yo. Pergunta a ele quais são as pessoas que odiaste no teu coração. tala ye bien na elongi na ye. Olha bem para o rosto soki dele. azotala yo te aza suspect. Se não está a olhar para ti, é suspeito. bana ye bato nini yokanga na motema na yo. Dizer quais são as pessoas que odiaste no teu coração. Prendeste. esa misusu balobaka ngapi nde so bapesinga munduki na koboma bato ebele donc aza ja na bato asa bomi na motema. Uns dizem, se me derem uma arma, vou matar muita gente. É porque já existem pessoas que eles mataram no coração. lelo longola langage ya irritation Tira a linguagem de irritação. kota na langage ya grâce. Esta é a linguagem da graça. attitude ya irritation Atitude de irritação ekopambola vi na yo te. não vai abençoar a tua vida. ekosunga yo te Não vai te ajudar. mpe ekotombola vi na yo te. Não vai levar a tua vida. ntango ozokanga motema Quando fechas o coração, ozokanga nde banzela na yo fechas moko. o teu caminho. ntango ozokotisa kanda na vi na yo Quando faz entrar raiva na tua vida, ozofaire souffrir motema na faz yo. sofrer o teu coração. na bandeli encore Recomeço. ata osiliki ndenge nini Podes ficar chateado de qualquer forma. kokangela fufu kanda te. Não fiques chateado com yo fundos. moto okosouffrir après. Tu é que vais sofrer de noite. nasiliki leo nakolia te 19 heures okoti na chambre 1 heure okokata pongi. Ficou chateado, hoje eu vou comer. 19 horas entra no quarto, 1 hora, sai. O sono acaba. nous voulons récupérer. Nós queremos recuperar. osali baerreur ebele Cometeste muito zelo. à cause ya langage ya Por causa da irritation. linguagem de irritação. soki osilikeli moto lelo Quando fica chateado com alguém hoje, abimi na balabala vai para a rua, akufi morre. okoya lisusu kolela Vai vir chorar. okomi hypocrite. És hipócrita. obengani moto na ndako Expulsa alguém de casa. nzambe alobi bolokolo ozobengana ye mingi na ndako malamu nazwa ye nzambe azwi yake na ndako alola yo tikani na mabele kolela.
Deus disse como que ela expulsaram muito. Oh, ok wapi? Ok pona nini? Otikika na nani? Metango azalaka no bengana kiete. Foste porque, quando estava aqui, estavas a expulsá-lo. Abandonner le langage d'irritation. Abandona a linguagem de irritação. Eko sunga yote. Não vai te ajudar. Eko ide yote. Não vai te ajudar. Eko ide yote. Não vai te ajudar. Oyebi na vie. Sabes, na vida, Soko pime ili mutu mbongo. se rejeitar dar dinheiro a alguém, Oyo okuti akomi na mbongo. lhe encontrares com dinheiro, Oyoka pasi ya makao mibale. vais ter dor de duas coisas. Primeiro, Pona nini osungaki ete? por que não lhe ajudaste? Ete. Segundo, Ndenge nini akomi na niveau wana. como é que chegou naquele nível? Amém. Nous sommes les enfants de Dieu. Somos filhos de Deus. Le langage d'irritation ne peut pas être notre partage. A linguagem de irritação não pode ser nossa partilha. Zala motema munene. Tenha um grande coração. Kotisa motema ya ngolu. Faça entrar o coração da graça. Po nzambe pe asala ngolu na vie. Para que Deus te faça graça na vida. Le langage d'irritation Linguagem de irritação. elongolaki vashi na bokonzi. Tirou vasta do reinado. Le langage d'irritation A linguagem de irritação esalaki ke Moïse akota na terre promise te. fez com que Moisés não entrasse na terra prometida. Attention, Cuidado, attention. cuidado. Lobi oyebi te. Não sabes o amanhã. Eza makambo mosusu oyo ekomeli moto. Existem coisas que aconteceram ao homem. Omona elongi na yo ekomi neti ya mbu azolia ngai. Verás que o rosto fica como se fosse de um cão que está a comer uci. Nani azamona place mbu azolia ngai. Quem já viu um cão a comer uci? Pesa ngai mpa mbu na bino otala elongi na ye. Dê uci ao vosso cão, verás o rosto que ele vai fazer. Okoyeba makambo nazoloba. Saberás do que falo. Eza na bato oyo bazobela. Há pessoas que estão doentes. Baza na problème na mitema. Têm problemas no coração. Parce que irritation nde moto ezosala yo bongo. Porque é a irritação que está a te fazer assim. Soki olongoli yango Se tirares, okomona vie na yo ekobonga. verás a tua vida. Makambo na yo ekobonga. As tuas coisas vão ficar boas. Moto azofinga yo na nzela Quem está a te ofender na rua, ayebi place ozokende te. não sabe onde vais. Alors koperdre temps na yo totelema otala ye. Não perca o teu tempo a olhá-lo. Continue nzela na yo. Continua o teu caminho. Peut-être lobi Amanhã, aoyeba place ino banda ye kokende. saberá onde vais. Bien aimé yoka ngai. Dê mais escute. Opimeli mutu boleya na nzela. Rejeitaste dar bolé a alguém na rua. Okomi na ndako omoni ye na kati ya ndako. Chegas em casa e vês dentro de casa. Nzoka ezalaki noko na bino okopesa explication ne. Era o vosso tio. Qual a explicação que lhe vais dar? Bon, bomba explication nokoloba après. Guarda a explicação, vais falar depois. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Vie na yo lelo A tua vida de hoje il faut ezwa nzela mosusu. deve tomar um novo rumo. Ata okopesa nge eloko te Desde que não vais dar nada. me tozala na baproblème te. Que não tenhamos problemas. Ata okosunga ngai te Desde que não vais me ajudar. me tozala na baproblème te. Mas que não tenhamos problemas. Tozala bien. Temos que estar bem. Soki tovandi bien Se estarmos bem, na yo na ngai tu e eu, nzambe aopambola biso un jour. Deus vai nos abençoar um dia. Mais soki tovandi na Se baproblème sentarmos nos problemas, na yo na ngai tu e eu, tozobloke banzela na biso estamos a bloquear os nossos caminhos. esunga biso te Não vai nos ajudar. ekoyede biso te. Não vai nos ajudar. Est-ce que moto azoyoka ngai? Será que alguém me entende? Natuni est-ce que moto azoyoka ngai? Pergunto se alguém me entende. Yebisa moninga na yo. Diz ao teu irmão. Même ata tolie fufu esika moko te me tozala bien. Mesmo que não coubermos o fogo no mesmo lugar, mas devemos estar bem. Soki azotala yo te aza motema mabe. Se não está a olhar para ti, tem mau coração. Tala yo loba na ye même ata tolie fufu esika moko te me tozala bien. Olha para ele e diz, mesmo se não comermos o fogo no mesmo lugar, temos que estar bem.
Alléluia. Amen. Alléluia. Oyebi lelo na Congo, Hoje no Congo, bazokumisa joueur moko Meshak. estão a exaltar um jogador Meshach. Mais tango achaki babi. Quando marcou, Ye muta gagnaki match to Congo muta gagnaki. ele que ganhou o jogo, o Congo que ganhou o jogo. Ça veut dire ata tozana ba problème. Yo tchakaka, l'essentiel équipe est gagnée. Podemos ter problemas, marca para a equipe ganhar. Est-ce que mutu moko comprendre loko na ngina loba? Alguém compreendeu o que eu disse? Te na tuni mutu moko comprendre loko na ngina loba. Alguém entendeu o que eu quero dizer? Bon, yebisa mninga na l'essentiel yo tchakaka, l'équipe est gagnée. Diz até o irmão essencial é que marques para a equipe ganhar. To misala na mabe pourquoi? Vamos fazer mal por quê? To finga na pona nini? Vamos ofender por quê? To bomana pourquoi? Vamos matar por quê? Même ceux qui te lient ensemble te, Nós mais precisamos tozala bien. comermos juntos. Vamos estar bem. Sunga biso lobby. Vai nos ajudar amanhã. Ba barrière ezala te na vie. Que não hajam barreiras. E ko sunga biso lobby. Vai nos ajudar amanhã. Makambo mbele mabe ezala te. Para que muita coisa má. Po soki to tie barrière ya limitation, ya irritation, Barreira de irritação. hypocrisie ekobota, Nascerá hipocrisia. mensonge ekobota, Nascerá mentira. vengeance ekobota, Vingança nascerá. motema mabe ekobota, Nascerá mau coração. makambo ebele ekobota mpo na lobi. Nascerá muitas coisas mais para Mais mim. soki lelo eza te, Se hoje não estiver, lobi bolamu moto ekozela biso. amanhã haverá o bem para nós. Que Dieu vous Que bénisse. Deus nos abençoe. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Glória